O nome desse vídeo, o tema desse vídeo é recessão profunda e grave crise financeira que irá vir. Alguns economistas estão com temores de que nesse ano e nos próximos anos nós tenhamos uma recessão, uma desaceleração do mercado. No entanto, um economista chamado Nouriel Roubini alerta para uma crise profunda, muito mais evidente do que uma simples desaceleração econômica. Abro aspas. A ideia de que isso vai ser curto e superficial é totalmente ilusória. Lamento não concordar. Existem muitas razões pelas quais vamos ter uma grave recessão e uma grave crise financeira e de dívida. É enfatizado que a crise de 70 trouxe inflação, veio acompanhada de inflação e desaceleração econômica. Mas o índice de endividamento das economias era baixo. Então isso dava uma certa tranquilidade para os países. Em 2008, a crise imobiliária, as dívidas dos países já eram consideradas altas. No entanto, a inflação não incomodou a ninguém. Mais uma frase do economista Nouriel Roubini. Nas recessões anteriores, como as duas últimas, tivemos uma flexibilização monetária e fiscal maciça. Ou seja, os países eles colocaram suas taxas de juros nas mínimas para incentivar a economia e relaxaram a política fiscal. Desta vez, a política monetária será apertada e não há espaço fiscal. Agora, há choques de oferta agregada negativos e índices de dívida historicamente altas. Como as dívidas estão historicamente altas, os governos não poderão abrir os seus cofres para sustentar um crescimento mediano para ajudar o país a não entrar numa recessão profunda. Federal Reserve deve apertar a política monetária e provavelmente causará recessão. O que acontece? Os países na crise de 2008, eles deixaram as taxas de juros em níveis baixos para que a economia não colapsasse. O cenário agora é de inflação elevada. Os bancos centrais então apertarão as rédeas nos juros e isso pode impactar gravemente a economia. A relação entre dívida e PIB nas economias avançadas chega a 420% do PIB. Ou seja, a dívida já é 420% maior do que a receita do Estado. Isso é muito grave. Agravadas pelos gastos ocasionados pela pandemia. Como os países ficaram parados por causa da disseminação do vírus, as economias ficaram sendo sustentadas na base do dinheiro e a produção acabou praticamente. No mercado de ações mundial, as recessões típicas derrubaram as ações em média 35%. Toda recessão, toda crise econômica, as ações elas têm ali um nível de queda entre 25% e 35%. No entanto, os economistas estão prevendo para essa recessão, no caso, esse economista chamado Nouriel Roubini, ele prevê que as quedas provocadas por essa crise estagflacionária poderá derrubar as ações em até 50%. É isso.